Boa tarde, pessoal. Hoje é 17/6, 22 de outubro de 2020. Estamos começando mais um encontro de estudos humanistas, hoje com a segunda parte do Existencialismo e Humanismo do Sartre. E estávamos recém discutindo em off sobre que semana que vem nós teremos um grande momento do nosso grupo, que é a leitura dramática do Entre Quatro Paredes, do Sartre, no qual, quais são os atores e atrizes, gente? Fala o nome de todos aqui para a gente registrar. Eu, Daniela Oliveira, a Solange Bezerra, eu acho, não sei o sobrenome de todo mundo, o Ederson e a Paula. Só para a gente ter uma dimensão de qual o lugar do país de cada um, gente, só para a gente registrar. Então, professor, nós fizemos uma pequena adaptação. O senhor quer saber que lugar de cada um está? É só para a gente registrar. Eu estou pertinho aqui de você, estou em Santos, São Paulo. Você é daqui de Santos? Que legal. A Dani é de Santa Catarina, é isso? O Ederson é de Pernambuco, né? Se não me engano, Ederson. Não, sou de São Paulo, estou em São Paulo. De São Paulo, é? E eu sou de Ribeirão Preto. Isso é de Ribeirão Preto, olha, tá vendo? Uma rede interestadual, são os efeitos colaterais da pandemia, né? A gente está se encontrando online, né? Então, pessoas do Brasil inteiro, 4 pessoas do Brasil inteiro vão se encontrar no inferno do Sartre. Entendeu? Né? Vocês têm, por exemplo, um PDF para quem quiser fazer uma leitura preliminar, assim, para acompanhar? Nós temos o PDF do texto original, mas a nossa releitura vai ser uma adaptação do texto original. A gente adaptou para ficar mais dramatizado. Uau. A gente manda o PDF do texto original. Se puder disponibilizar no WhatsApp do grupo, ou então até aqui no chat, né? Não sei, no chat não cabe, né? Não tem como, né? Delirei agora. A gente pode mandar o link aí no chat. O link no chat é ótimo. Mas acho que tem aquele PDF que dá para mandar lá no grupo, que é bem bacaninha, aquele que eu já mando lá já. Se puder... enfim, porque às vezes tem gente que não está no WhatsApp, tem gente que está chegando pela primeira vez. Se tiver o link também para pôr no chat, eu agradeço. Então, quem quiser fazer uma leitura preliminar, porque é muito interessante, muito interessante. No meu módulo de Psicologia e Humanismo já teve umas 3 turmas que montaram. Inclusive, teve uma que encenou a peça umas 3 noites, assim, lotou a sala de aula. Então, vamos ter esse momento ritual maravilhoso. Também tenho que informar que essa semana foi aprovado na Câmara de Extensão do campus as correções do projeto. Agora vai do projeto de extensão, agora vai para São Paulo. Eles vão mandar um e-mail confirmando a aprovação. Não sei quando esse e-mail vai ser encaminhado para mim, né? Mas estamos à beira da aprovação do projeto de extensão. E, enfim, então semana que vem, mais ou menos, a gente vai redefinir o nosso horizonte, mas com certeza a gente vai precisar de outros textos. Eu vou, na condição de coordenador, pesquisar alguns artigos. Tem os artigos do Heidegger que a gente não viu, mas se alguém quiser, para a semana que vem, indicar 2 ou 3 textos ou 2 ou 3 atividades, pois a gente ainda precisa de um tempo do projeto de extensão para a gente abrir inscrição no Brasil inteiro, para o Brasil inteiro, entendeu? Fazer a inscrição. Vamos fazer um cine-debate, a Daniela está propondo. O que vocês acham, gente? Só que aí demanda a pessoa assistir o filme antes, né? Talvez sugerir filmes. Mas acho que o tempo que a gente emprega, às vezes, lendo o texto, é o tempo de um filme, às vezes, né? 1 hora, 1h30. Daniela está propondo, Márcio também. Enfim, então vamos pensar. A gente pode experimentar. Eu também acho legal do filme, gostei da ideia. A Paula topou, então tá. Pessoal, Gabriela já está sugerindo o 7º selo para a gente entender Heidegger. Eu acho muito bom, porque depois a gente vai mergulhar no Heidegger, hein?
Agora, um outro filme que eu acho existencialista é O Segredo dos Seus Olhos. Não sei se vocês já assistiram. Eu fui um debatedor de um cinefilme, de um cinedebate. Mas em termos do nosso cronograma, o sétimo selo tem todas as figuras do Heidegger, tá? Que depois a gente vai mergulhar no Ser e Tempo. Seria um ótimo aquecimento para o Heidegger, tá? Mas a gente pensa, vamos pensar os nomes de filmes para a semana que vem, no começo. Só que aí estou pensando assim, porque aí a peça é 1h30, a gente não vai ter muito tempo para debater o filme. E a peça vai ser ainda bem muito absorvente, né? Vocês querem definir agora, gente? Vamos fazer uma enquete, Márcio, entre o sétimo selo e o segredo dos seus olhos? Eu digo e repito, gente, eu falei o segredo. Pode, Márcio, por favor. Enquanto a gente estiver no debate do texto, depois no fim a gente vê. Agora eu digo e repito, eu sugeri o segredo dos seus olhos, mas eu vou votar no sétimo selo, tá, gente? Ele é um filme que Ingmar Bergman que tem todas as figuras do Heidegger, só por isso. Tem todas as figuras da escolha de vida, das angústias, da pessoa, dos personagens identificados com a cotidianeidade, dos personagens que questionam o mundo, da questão da arte, enfim, do medo do fim dos tempos, né? A gente pode até fazer enquete, ou então eu sugiro o sétimo selo. Eu vou votar no sétimo selo, tá, gente? Eu sugeri o Segredo dos Seus Olhos. Se for o caso, gente, a gente pode fazer o sétimo selo uma semana e o Segredo dos Seus Olhos na outra. Pode ser, gente? Vamos fazer os dois. Então tá, pode ser assim, porque o sétimo selo é... Beleza, gente? Então tá, 2 semanas de cine debate. O sétimo selo eu já vi que está disponível no YouTube. Enfim, e aí a gente vai pesquisando, né? Está disponível no YouTube, enfim. Eu tenho o DVD, enfim, que eu uso na aula. Então já não precisa não enquete, Márcio, obrigado. Então, para organizar, gente, semana que vem, que é 29, a gente tem o Entre Quatro Paredes, que é a leitura dramática. Dia 5 de novembro, o sétimo selo. E dia 12 de novembro, O Segredo dos Seus Olhos, tá, gente? Tá? Enfim, se não, eu já vi o Segredo dos Seus Olhos, se não me engano, tá na Prime Video. É que eu assino a Prime Video e o Netflix. Eu vi circulando entre eles, acho que está na Prime Video, tá, gente? A Prime Video você tem, eu acho que 15 dias gratuito, tá? Quem quiser aproveitar. Ai, gente, depois coloca lá no grupo, por favor, porque eu tô voltando agora, ainda tô um pouco perdida. Depois só coloca lá no nosso grupo só para eu me organizar. Qual? Obrigada, tá? No grupo lá no que a gente tem aqui do WhatsApp. Os filmes. E a data também do... Já pôs. Já pôs? Obrigada. Tá. E aí durante essa semana a gente vai pesquisando, tá? Hoje em dia é muito fácil ter acesso, né, gente? Né? Se vocês puderem fazer uma pesquisa, até agora no YouTube, só pôr o nome e ver se já está disponível, né? Se tem legenda, né? O Sétimo Selo é um filme sueco, né? Mas é maravilhoso, tá? E aí todo mundo, quem se responsabiliza para facilitar o debate? Quem tem interesse em assistir o filme e ser o facilitador do debate do Sétimo Selo? Quem se candidata, gente? Se ninguém quiser, eu posso ser o facilitador. Oba, beleza. Obrigado, Ederson. Alguém quer ser o facilitador do Segredo dos Seus Olhos? É maravilhoso.
Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, é um filme argentino. Maravilhoso, maravilhoso. Alguém tem interesse? Gente, eu vou fazer porque eu já. Ah, a Gabriela já foi. Então tá, Gabriela. Beleza, Gabriela, tá bom? Certo? Então a gente tem o Ederson no Sétimo Selo e a Gabriela no Segredo dos Seus Olhos. Tudo bem, Gabriela? Beleza? O Henrique também falou opa. O opa do Henrique, que ele tá afim? A Gabriela, como a Gabriela se manifestou primeiro, a Gabriela puxa a facilitação, mas todo mundo pode intervir, né, gente? Eu até tenho material, vou compor junto com a Gabriela, tá? Se o Henrique também topar, tá? Então aí a gente. Gente do céu. O Henrique também quer, agora que eu vi. Pode ser uma dupla de facilitadores, gente? A gente inaugurar? Tudo bem, Gabriela e Henrique? Oba! Então os dois abrem a cama, os dois dialogam entre si. Que nesse grupo a gente tem. É tão bom quando a gente conjuga disposição coletiva. Então a gente tem o Ederson no Sétimo Selo e o Henrique e a Gabriela, a dupla Henrique e Gabriela, no Segredo dos Seus Olhos, tá bom? E todos assistem o filme. Agora com vocês, a facilitação magistral da Isabela, na segunda parte do Existencialismo e Humanismo do Sartre, que para quem está offline, se você colocar Existencialismo e Humanismo, você encontra o PDF direto no Google, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Dando continuidade, então, no que a gente estava conversando, a gente falou bastante sobre aquelas bengalas da vida que a gente usa, né, para conseguir fazer o que nós temos que fazer e não nos responsabilizar por completo por esses atos. E aí Sartre começa a falar, então, sobre o desamparo, que a consciência, né, que dessas responsabilidades traz. E aí ele fala que esse desamparo ele é uma expressão cara a Heidegger. Queremos dizer apenas que Deus não existe e devemos assumir todas as consequências disso. O existencialista se opõe fortemente a um certo tipo de moral laica que pretende suprimir Deus, pagando o menor preço possível. Em 1880, quando professores franceses tentaram constituir uma moral laica, eles disseram mais ou menos o seguinte: Deus é uma hipótese inútil e custosa e vamos suprimi-la. Porém, para que exista uma moral, uma sociedade, um mundo que respeite as leis, será necessário que existam alguns valores sejam levados a sério e considerados como existentes a priori. É necessário que seja obrigatório a priori ser honesto, não mentir, não bater na mulher, criar filhos, etc. Vamos, portanto, realizar um pequeno trabalho que permitirá mostrar que esses valores existem, mesmo assim, inscritos em um céu inteligível, muito embora, por outro lado, Deus não exista. Ele fala também, o existencialista vê como extremamente incômodo o fato de Deus não existir, pois com ele desaparece toda a possibilidade de encontrar valores em um céu inteligível. Não é mais possível existir bem algum a priori, uma vez que não existe mais uma consciência infinita e perfeita para concebê-lo. Não está escrito em lugar algum que o bem existe, que é preciso ser honesto, que não se deve mentir, pois estamos exatamente em um plano onde há somente homens. Dostoiévski escrevera: se Deus não existisse, tudo seria permitido. É este o ponto de partida do existencialista. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. Consequentemente, o homem encontra-se desamparado, pois não encontra nem dentro nem fora de si mesmo uma possibilidade de se agarrar-se a algo. Sobretudo, ele não tem mais desculpas. Se com efeito a existência precede a essência, nunca se poderá recorrer à natureza humana dada e definida para explicar alguma coisa. Dizendo de outro modo, não existe determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade.
Por outro lado, se Deus não existe, não encontraremos à nossa disposição valores ou ordens que legitimem nosso comportamento. Assim, nem atrás de nós, nem à frente, ou no nosso domínio luminoso dos valores, dispomos de justificativas ou desculpas. Nós estamos sós e sem desculpas. É o que exprimirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado, pois ele não se criou a si mesmo, e por outro lado, contudo, é livre, já que uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo que faz. O homem é quem decifra, ele mesmo, o sinal como melhor lhe aparecer. Assim, pensa que o homem, sem nenhum tipo de apoio nem auxílio, está condenado a inventar a cada instante o homem. Para ele explicar mais ou menos essa história, ele conta, o professor chegou a falar na aula passada, do garoto que vivia com a sua mãe foi abandonada pelo pai e pelo irmão, e ela vivia dependente desse garoto. Só que ele tinha um sonho que era de ir para a Inglaterra, lutar na frente, nas forças francesas livres. E ele ficou em dúvida do que fazer, porque era um dilema para ele. Ele não queria abandonar a mãe, mas ele queria seguir o sonho dele, né? E aí ele vai questionar Sartre o que ele deve fazer em relação a isso. E Sartre fala: se os valores são vagos e sempre amplos demais para os casos específicos e concretos que consideramos, não temos outra escolha a não ser confiar em nossos instintos. E foi o que esse jovem procurou fazer. Quando o encontrei, ele dizia: no fundo, o que conta é o sentimento. Eu deveria escolher aquilo que me lança de fato em determinada direção. Se eu sentir que amo tanto que a amo tanto que lhe sacrificaria todo o resto, meu desejo de vingança, minha vontade de agir, meu desejo de aventuras, ficarei ao seu lado. E se pelo contrário eu sentir que meu amor por ela não chega tanto, então partirei. Só que aí surge o questionamento de como que eu vou saber o valor desse sentimento, né? Como que defini-lo? Que não tem como determinar o valor exato dessa afeição sem fazer precisamente o ato, sem ele ficar com ela. Então, se ele não realiza o ato, não tem como ele saber o quão valoroso é esse sentimento para ele. Por outro lado, o sentimento se constrói pelas ações que realizamos. Não posso, portanto, consultá-lo para me guiar por ele. Isso quer dizer que não posso nem buscar em mim mesmo o estado autêntico que me impulsionará à ação, nem procurar em uma moral os conceitos que me permitirão agir. Ao menos vocês dirão, ele foi conversar com o professor para lhe pedir conselho. E aí é aqui que Sartre coloca essa certa ação que a gente já faz sem perceber. O fato dele escolher o professor, o Sartre, para responder essa questão é porque ele já sabia mais ou menos o que o Sartre falaria. Da mesma forma que se ele procurasse um padre para responder essa questão, o padre também, ele sabia o que mais ou menos o padre ia falar, porque ele ia escolher o padre. E o fato dele escolher alguém, escolher o conselheiro, já é uma ação do que ele quer, do que ele vai fazer e do que ele é. Assim, ao vir me procurar, ele já sabia a resposta que eu lhe daria, e eu não tinha outra resposta senão essa. Você é livre, escolha, ou seja, invente. Nenhuma regra de moral genérica pode indicar o que devemos fazer. Não existem sinais otorgados no mundo. Quando ele fala que não existem sinais, ele traz a história de um outro homem que teve uma infância, uma adolescência muito complicada, que passou por diversas angústias e problemas, e ele achou que tudo isso que ele passou foi um sinal divino para ele ser padre. Então ele interpretou as coisas que aconteceram e decidiu ser padre. E aí o Sartre fala: portanto, esse rapaz podia achar que tudo tinha dado errado para ele. Era um sinal, mas era um sinal do quê? Ele podia refugiar-se na amargura ou no desespero, mas avaliou muito habilmente para seu próprio bem
que esse era o sinal de que ele não fora feito para triunfos seculares e que só os êxitos da religião, da santidade e da fé é que estavam ao seu alcance. Assim, viu nisso uma mensagem divina e ingressou nas ordens. Quem não vê que a decisão do sentido do sinal foi tomada exclusivamente por ele, outras conclusões poderiam ter sido tiradas dessa série de fracassos, por exemplo, que mais valia ele tornar-se um carpinteiro ou um revolucionário. Portanto, é dele toda a responsabilidade pela forma de decifrar. E quanto ao desamparo, é acompanhado pela angústia. Quanto ao desespero, essa expressão que tem um sentido extremamente simples. Ela quer dizer que nós só poderemos contar com aquilo que depende de nossa vontade ou com um conjunto das probabilidades que tornam nossa ação possível. Estamos entregues ao domínio das possibilidades. Eu acho bastante interessante quando ele traz essas possibilidades, porque a liberdade ela ressoa muito por trás dessas palavras, né? A partir do momento em que as possibilidades que consideram não estão rigorosamente engajadas por minha ação, devo desinteressar-me por elas, pois Deus algum, desígnio algum, poderá adaptar o mundo e seus possíveis à minha vontade. No fundo, quando Descartes dizia ganhar-se antes a si mesmo que ao mundo, queria dizer a mesma coisa, agir sem esperança. Os marxistas com quem eu falei me respondem: como sua ação será evidentemente limitada por sua morte, você pode contar com o apoio dos outros. Significa contar com o que os outros farão em outros lugares, na China, na Rússia, para ajudá-lo, como também contar com o que eles irão fazer mais tarde, depois que você morrer, para retomar a ação e conduzi-la a uma realização, que será a revolução. Inclusive, é seu dever contar com isso, senão não é um homem moral. E aí Sartre coloca exatamente essa questão da liberdade, essa questão da ação, porque eles são homens, eles vão decidir o que eles vão ser. E não tem como depender disso, porque todo homem é livre. Todo homem pode decidir o que quer que ele queira decidir. E é o que ele fala aqui. Não posso ter por certo que camaradas de luta continuarão meu trabalho depois da minha morte para levá-lo à sua máxima perfeição, dado que esses homens são livres e amanhã eles decidirão livremente o que será do homem. Na realidade, as coisas serão exatamente como o homem decidir que elas sejam. Agora, isso não significa que devo abandonar-me ao quietismo. Não. Antes de tudo, devo engajar-me e depois agir de acordo com a antiga fórmula. Não é preciso esperar para começar. Isso não quer dizer que eu não deva pertencer a um partido, mas que não devo alimentar ilusões e se fazer o que eu puder. Por exemplo, se me perguntar, a coletivização enquanto tal, ela acontecerá? Não tenho como saber. Sei apenas que eu mesmo farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazê-la acontecer. Fora isso, não posso contar com nada. O quietismo é a atitude daqueles que dizem, os outros podem fazer aquilo que eu não posso. A doutrina que lhes apresento é exatamente o contrário do quietismo, pois ela afirma, só existe realidade na ação. E ela ainda vai mais longe, acrescentando: o homem não é nada mais do que seu projeto. Ele não existe senão na medida em que se realiza, e, portanto, não é outra coisa senão um conjunto dos seus atos, nada mais além da sua vida. Na realidade, para os existencialistas, não existe outro amor do que aquele que se constrói. Não há outra possibilidade de amor do que aquela que se manifesta em um amor. Não há genialidade senão aquela que se expressa em obras de arte. Você não é outra coisa senão a sua vida. Isso não significa que o artista será julgado unicamente a partir das suas obras de arte. Milhares de outras coisas contribuem igualmente para defini-lo. O que queremos dizer é que um homem não é outra coisa senão uma série de empreendimentos, a soma, a organização e o conjunto das relações que constituem essas empreitadas. Nesse momento, a teoria vai carregando um certo pessimismo, que é uma das críticas, né, que eles fazem à obra de Sartre, e ele fala
que os outros falam que é pessimista exatamente por isso de eu decidir que eu sou algo, né? De se eu for algo de ruim, que aquele vai trazer a covardia, eu sou covarde, eu sou responsável por ser covarde. Eu não nasci covarde, eu não fui determinado como um covarde, mas as minhas ações são de covardia. Então ele fala, mas o existencialista, quando descreve um covarde, declara que este é covarde, é responsável pela sua covardia. Ele não é assim por ter um coração, um pulmão, um cérebro covarde, mas sim porque ele se modelou um covarde por meio de seus atos. Não existe temperamento covarde. Mas o homem de sangue fraco não é necessariamente covarde, pois o que define a covardia é o ato de renunciar ou ceder. Uma das críticas mais comuns a Caminho da Liberdade, que é uma das obras de Sartre, é a seguinte: mas afinal, as pessoas são tão frouxas, como é que elas vão se transformá-las em heróis? Tal objeção presta-se mais a fazer rir, pois ela supõe que as pessoas nascem heróis. E no fundo, é isso que as pessoas gostariam de pensar. Se você nasce covarde, você estará perfeitamente sossegado, pois não poderá fazer nada em relação a isso. Você será assim a vida inteira, não importa o que faça. Se você nasce herói, igualmente poderá ficar tranquilo, pois será herói a vida inteira. Vai beber como herói, comer como herói. Já o existencialista diz que o covarde se faz covarde e o herói se faz herói. Existe sempre uma possibilidade para o covarde deixar de ser covarde e para o herói deixar de ser herói. O que determina é o engajamento total e não é um caso particular, uma ação isolada que engajará você totalmente. Eu acredito que o engajamento seja um dos principais pilares da teoria existencialista, porque a gente veio percebendo ao longo da leitura essa construção do que o ser é a ação. Então, você é tudo aquilo e nada além daquilo que você faz, que você escolhe, que você é. E aí é que ele traz, não há doutrina mais otimista, pois ela coloca o destino do homem nele mesmo. Também não pode ser considerada uma tentativa de desencorajar o homem de agir, já que não existe esperança senão em sua ação. E a única coisa que permite o homem viver é o ato. Consequentemente, sobre esse plano, nós temos que realizar uma moral da ação e do engajamento. Contudo, somos criticados ainda a partir desses poucos elementos de fechar o homem dentro de sua subjetividade individual. Também nisso, nos entendem de forma muito equivocada. Nosso ponto de partida, de fato, é a subjetividade do indivíduo, isto por razões estritamente filosóficas, não por sermos burgueses, mas porque queremos uma doutrina embasada na verdade e não em um conjunto de belas teorias cheias de esperança, mas sem fundamentos reais. Não é possível existir outra verdade como ponto de partida do que essa. Penso, logo existo. É a verdade absoluta da consciência que apreende a si mesma. Toda teoria que assume o homem fora desse momento em que ele apreende a si mesmo é, antes de qualquer coisa, uma teoria que suprime a verdade, pois fora desse pensamento cartesiano, todos os objetos são apenas prováveis e uma doutrina de probabilidades que não é elevada a uma verdade. E Sartre também coloca que essa teoria ela traz a dignidade do homem, porque não trata ele como um objeto. Ele fala, todo materialismo tem como efeito tratar todos os homens, inclusive a si mesmo, com objeto. E isto é um conjunto de reações determinadas, que nada se distinguem do conjunto de qualidades e fenômenos que constituem uma mesa, uma cadeira e uma pedra. Nós queremos, precisamente, constituir o reino humano como um conjunto de valores distintos do reino material. Porém, a subjetividade que aqui postulamos a título de verdade não é uma subjetividade rigorosamente individual, pois demonstramos que no pensamento não se revela apenas a si mesmo, mas também aos outros. Para obter qualquer verdade sobre a mim, é necessário que eu passe pelo outro. O outro é indispensável para a minha existência, tanto quanto, ademais, o é para o meu autoconhecimento. Nessas condições, a descoberta do meu íntimo revela-me ao mesmo tempo o outro como uma liberdade colocada diante de mim,
que sempre pensa e quer a favor ou contra mim. Assim, descobrimos imediatamente um mundo que chamemos de intersubjetividade, o mundo em que o homem decide o que ele é e o que os outros são. E aí ele pontua que que não existe uma essência universal, mas existe uma universalidade humana de condição. Ele fala: não é por acaso que os pensadores contemporâneos preferem falar da condição de homem a falar de sua natureza. Por condição, eles entendem com a maior e menor clareza o conjunto de limites a priori, que traçam sua situação fundamental no universo. As situações históricas, elas variam. O homem pode nascer escravo em uma sociedade pagã, ou um senhor feudal ou proletário. O que não varia é a necessidade para ele de estar no mundo, de trabalhar, conviver com outras pessoas e ser no mundo um imortal. Tais limites não são nem objetivos nem subjetivos, ou quem sabe são os dois. São objetivos porque se encontram em toda parte e são em toda parte reconhecíveis. E são subjetivos porque são vividos e não são nada se o homem não os vive, ou seja, se determina livremente em sua existência em relação a eles. Consequentemente, todo projeto, mesmo que seja individual, possui um valor universal. Todo projeto, inclusive o do chinês, do indiano ou do negro, pode ser compreendido por um europeu. Existe uma universidade de todo projeto nesse sentido, de que o projeto é compreensível a todo ser humano. Isso não significa absolutamente que esse projeto defina o homem para sempre, mas que ele pode ser reencontrado. Neste sentido, podemos dizer que existe uma universalidade humana, mas ela não é dada, e sim permanentemente construída. Edifico essa universalidade ao escolher-me. Eu a construo compreendendo o projeto de qualquer outro homem de qualquer época que seja. Este caráter absoluto da ação de escolher não suprime a relatividade de cada época. O que o existencialismo pretende mostrar é principalmente a relação entre o caráter absoluto do engajamento livre e a relatividade da unidade cultural que pode resultar em tal engajamento. Não há diferença alguma entre ser de maneira livre, ser como projeto, como existência que escolhe sua essência, e ser absoluto. Como não há diferença alguma entre ser um absoluto temporalmente localizado, ou seja, situado na história, e ser compreensível de maneira universal. O homem se encontra em uma situação organizada, em que ele mesmo está engajado, em que ele mesmo engaja com uma escolha. A humanidade inteira e em que não pode evitar escolher. Ou ele escolhe ficar solteiro, ou ele se casa e não tem filhos. Gente, eu pulei uma parte aqui. Perdão. Vou voltar, desculpa. Eu tava com o pensamento todo construído. Voltando aqui, desculpa mesmo. Ele fala que não há diferença nenhuma em ser livre. Só que essas questões que ele traz, ela não suprime o que seria essa crítica pelo subjetivismo, né? Então, ele traz três outras objeções sobre o que esse subjetivismo ele construiria, né? Que estão erradas, que estão equivocadas. Os críticos eles vão falar: você pode escolher o que bem entender, né? Porque se você é livre, se você é absoluto, se você faz a sua ação, você escolhe o que você bem entender. E ele fala que isso está errado, porque essa escolha ela só tem sentido. Ela tem sentido, mas não é possível você não escolher uma escolha. Você pode, que nem ele traz aqui, que foi a parte que eu já li com tudo. Que você pode escolher não se casar, você pode escolher se casar e ter filhos, e você pode escolher se casar e não ter filhos. Mas não tem como você não escolher. E o fato de você não escolher algo já é uma escolha. Então, ao contrário que o homem se encontra em uma situação... o homem se encontra em uma situação organizada em que ele mesmo está engajado, em que ele engaja com sua escolha a humanidade inteira e que não pode evitar escolher.
De qualquer modo, o que quer que ele faça, não tem como não assumir a total responsabilidade dessa situação. Sem dúvida, ele escolhe sem referir-se a valores pré-estabelecidos, mas seria injusto taxá-los de capricho. Digamos, em vez disso, que a escolha moral pode ser comparada com uma obra de arte. E aqui precisamos fazer uma pausa para esclarecer que não se trata de uma moral estética, pois nossos adversários são de uma má-fé tal que mesmo disso nos acusam. O exemplo que eu escolhi é apenas uma comparação. Estando isso claro, alguém irá censurar um artista que, ao pintar um quadro, não tivesse seguido regras estabelecidas a priori? Ou que alguém irá lhe dizer que o quadro que ele deveria pintar? É evidente que não há um quadro definido a ser feito, que o artista se engaja na composição de um quadro e que o quadro a ser feito é exatamente aquele que ele pintar. Não podemos decidir a priori aquilo que deve ser feito. Acredito ter lhes demonstrado isso bem ao falar do caso do aluno que veio me procurar e que poderia ter buscado todos os sistemas morais, a moral kantiana ou outras, sem encontrar nelas nenhuma espécie de indicação. Ele era obrigado a inventar sua própria lei. Nunca poderemos dizer que esse homem tenha ele escolhido ficar com sua mãe, tomando como base moral o sentimento, a ação individual e a caridade concreta, ou ido para a Inglaterra, preferindo o sacrifício, tenha feito uma escolha gratuita. O homem se faz, ele não está feito de antemão, mas se faz escolhendo sua moral, e a pressão das circunstâncias é tal que ele não pode senão escolher uma. Não definimos o homem senão em relação ao seu engajamento. Aqui ele traz uma questão que me deixou balançado um pouquinho. Ele fala assim: o homem é sempre o mesmo diante de uma situação que varia e a escolha permanece sempre uma escolha em determinada situação. O problema moral não mudou desde o momento em que se podia escolher entre os escravistas e os não escravistas. Né? Que a gente sempre pensa que tenta colocar tudo no contexto histórico, sobre em relação à escravidão, né? De não cometer nenhum anacronismo, mas a moral ela estava lá, tanto que existiam os não escravistas, né? Então, houve uma escolha desde o começo de você ser ou não escravista. Deixa eu só fazer uma parte, assim, tem muita gente que critica o Sartre porque as questões das escolhas são possíveis numa sociedade que tenha liberdade, né? Tem gente que é taxativo quanto à questão da escravidão como algo impeditivo do existencialismo humanismo, tá? Mas, por outro lado, existem outros que dizem que existe uma margem de posicionamento do sujeito diante da escravidão. É um tema complexo, tá, gente? Só estou mostrando que só existe subjetividade onde tem liberdade, onde não tem escravidão, né? Seria mais ou menos uma das problematizações que a filosofia do Sartre nos evoca. É nesse contexto que ele traz a outra crítica que é feita, que é você não pode julgar os outros. E ele fala que realmente é verdadeiro, porque não acredita em progresso, né? Não acredita que há um melhoramento. O homem é sempre o mesmo diante da situação. Que é aí que ele coloca esse é o problema moral. Mas ele fala que emitir julgamentos, que pode sim emitir julgamentos, porque, como lhe disse, fazemos escolhas perante os outros. Pode-se julgar antes de tudo, e não se trata de certo de um julgamento de valor, mas de um julgamento lógico, que algumas escolhas se fundamentam no erro e outras na verdade. Pode-se julgar um homem afirmando que ele age de má fé. Ao definirmos a situação humana como sendo de uma escolha livre, sem desculpas e sem auxílios, todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem que inventa um determinismo, é um homem de má fé. Poder-se-ia objetar. E por que ele não poderia escolher como um homem de má fé? A isto respondo que eu não julgo moralmente, mas defino sua má fé como um erro. Aqui não podemos evitar um julgamento de verdade. A má fé é evidentemente uma mentira.
pois dissimula a total liberdade do engajamento. No mesmo plano, eu diria que tratar-se de má-fé também quando escolho afirmar que alguns valores são anteriores a mim. Entra em contradição comigo mesmo se eu os quero, e ao mesmo tempo declaro que eles se impõem a mim. Se me disserem, e se eu quiser ser um homem de má fé? Eu responderei, não existe nenhuma razão para você não sê-lo, mas eu declaro que você o é e que a atitude de estrita coerência é a atitude de boa fé. Um homem que adere a determinado sindicato comunista ou revolucionário tem objetivos concretos. Esses objetivos implicam uma vontade abstrata de liberdade, mas tal liberdade sequer no concreto. Nós queremos a liberdade para a liberdade e através de cada circunstância particular. E, querendo a liberdade, descobrimos que ela depende inteiramente da liberdade dos outros e que a liberdade dos outros depende da nossa. A liberdade como definição do homem não depende de outrem, mas desde que existe o engajamento, eu sou obrigado a querer ao mesmo tempo que a minha liberdade, a liberdade do outro. E não posso ter como fim a minha liberdade sem a ter a dos outros como fim. Consequentemente, ao ter me reconhecido no meu plano da autenticidade total, que o homem é um ser no qual a essência é precedida pela existência, que ele é um ser livre que não pode, em circunstâncias diversas, desejar uma outra coisa, senão a liberdade, reconhecer ao mesmo tempo que não posso, senão desejar a liberdade do outro. E aí é nesse momento que talvez ele defina o que seria boa fé e o que seria má fé para o existencialismo, né? Que a gente caiu nessa discussão a semana passada. E aqui ele fala que é as suas ações terem em vista a sua liberdade e a liberdade do outro, né? E acredito que isso seja, as suas ações têm que ser do jeito que você é e que o outro é. E aí ele traz que Kant também pensava nessa liberdade, né? A liberdade que era a si mesma e bem como a liberdade dos outros. Só que o que ele não concordava em Kant era essa moral universal que ele construiu. Nós pensamos, ao contrário, que princípios demasiadamente abstratos não conseguem definir a ação. Mais uma vez, retomemos o caso daquele aluno. Em nome de quê, em nome de qual grande máxima moral crê em vocês que ele teria podido decidir, com toda serenidade de espírito, abandonar sua mãe ou ficar junto dela? Não existe nenhum meio de julgar. O conteúdo sempre é concreto e, consequentemente, imprevisível. Sempre haverá invenção. A única coisa que conta é saber se a invenção que se faz é feita em nome da liberdade. E aí ele carrega a terceira objeção acerca da obra dele, que é: vocês recebem com uma mão aquilo que dão com a outra. Quer dizer que, no fundo, os valores não são sérios, uma vez que vocês mesmos os determinam. E ele responde: a isso só posso responder que sinto muito que seja dessa forma. No entanto, se eu suprimir o bom Deus, alguém tem que criar os valores. Temos que encarar as coisas como elas são. E, além disso, dizer que nós determinamos os valores não significa outra coisa senão que a vida não tem sentido a priori. Antes de começarmos a viver, a vida em si não é nada, mas nos cabe dar-lhe sentido, e o valor da vida não é outra coisa senão esse sentido que escolhemos. Como isso, vocês percebem que existe uma possibilidade de criarmos uma comunidade humana. Criticaram-me por eu perguntar se o existencialismo era um humanismo. Disseram-me: mas você escreveu em A Náusea que os humanistas estavam equivocados. Você zombou de um tipo de humanismo. Para que retornar a isso novamente? Na realidade, a palavra humanismo tem dois significados muito diferentes. Por humanismo pode-se entender uma teoria que toma o ser humano como fim último e como valor supremo. Nesse sentido, aparece um humanismo, por exemplo, na história de Cocteau, eu imagino, A Volta ao Mundo em 80 Horas, quando um personagem declara, ao sobrevoar as montanhas de avião, que o homem é admirável.
Isso significa que eu, pessoalmente, que não construí os aviões, me beneficio dessas invenções particulares e posso, pessoalmente, enquanto homem, me considerar também responsável e honrado pelas ações particulares de alguns seres humanos. Isso permitiria supor que podemos atribuir um valor ao homem a partir dos atos mais nobres de alguns homens. Este humanismo é absurdo, pois apenas o cachorro ou o cavalo poderia formar um juízo coletivo sobre o homem e declarar que o homem é admirável, coisa que com certeza não lhes interessa fazer, pelo que eu saiba. Mas tampouco se pode admitir que um homem possa emitir um julgamento sobre o homem. O existencialismo o dispensa de todo julgamento desse gênero. O existencialista nunca tomará o homem como fim, pois ele sempre está por fazer-se. E não devemos crer em uma humanidade a ser cultuada à maneira de Augusto Comte. O culto à humanidade culmina no humanismo fechado sobre si mesmo de Comte, e devemos dizer no fascismo. Trata-se de um humanismo que não desejamos. Existe, no entanto, outro sentido para o humanismo, que significa no fundo o seguinte: o homem está constantemente fora de si mesmo. É projetando-se e perdendo-se fora de si que ele faz o homem existir. E por outro lado, é perseguindo fins transcendentes que ele é capaz de existir. Sendo essa superação e apropriando-se dos objetos apenas em relação a essa superação, o homem está no coração e no centro dessa superação. Não há outro universo senão o universo humano, o universo da subjetividade humana. Essa ligação da transcendência como constitutiva do homem, não no sentido em que Deus é transcendente, mas no sentido de superação, e da subjetividade no sentido em que o homem não se encontra encerrado nele mesmo, mas sempre presente no universo humano, é o que denominamos de humanismo existencialista. Humanismo porque lembramos ao homem que não há outro legislador senão ele mesmo, e que é no desamparo que ele decidirá por si mesmo, e porque demonstramos que não é voltando para si mesmo, mas sempre buscando fora de si um fim que consiste nessa liberação, nessa realização particular que o homem se realizará precisamente como humano. E por fim, ele coloca: o existencialismo não é sobretudo um ateísmo no sentido de empenhar-se para demonstrar que Deus não existe. Declara, ao contrário, que mesmo que Deus exista, isso não mudaria nada. E este é o nosso ponto de vista. Não quer dizer que creiamos que Deus existe, mas que achamos que o problema não é sua existência ou não. O homem precisa encontrar-se ele próprio e convencer-se de que nada poderá salvá-lo de si mesmo, mesmo que houvesse uma prova incontestável da existência de Deus. Neste sentido, o existencialismo é um otimismo, uma doutrina de ação, e apenas por má fé é que confundimos seu próprio desespero com o nosso. Os cristãos podem chamar de desesperançados. E é assim que ele finaliza o texto. Gente, desculpa ter me atrapalhado ali numa parte. Obrigado, Isabela, mais uma vez pela sua dedicação, pela sua inspiração. Você é uma existencialista vocacionada. Obrigada. Obrigada. Enfim. Quem mais quer compartilhar, gente? Porque esse texto mexe muito, né? Mexe demais, né? Para quem chegou hoje, esse é o texto, O Existencialismo é o Humanismo, do Sartre, está disponível, só você pôr no Google que está disponível, tá? Tenho certeza que muitos de vocês querem comentar, porque realmente é um texto central do pensamento humano, né, gente? A Daniela quer comentar, gente? Professor, eu gostaria de retomar a questão da má-fé. Você quer comentar alguma coisa sobre a má-fé, Daniela? Eu fiquei um pouco confusa nesse trecho do texto, sabe? Quando tu tá lendo, daí tu acha que tá entendendo, daí quando chega numa parte tu pensa, meu Deus, eu acho que eu não entendi. E quando chegou nessa parte eu fiquei um pouco confusa, assim, com o que ele estava tentando dizer, e quando ele usa esse exemplo do julgamento sobre a questão da má-fé, boa-fé, enfim. Alguém quer comentar com a Daniela, pessoal? Você sabe que eu sou ansioso que eu vou falando. Não deixa a minha ansiedade atropelar o encontro coletivo, tá, gente? Por favor.
Né? Fico elétrico nessas horas de grupo de estudos. Eu acho tão fantástico o encontro. Professor, Oi. Eu não sei se é nesse sentido, né? Porque quando a gente estuda a má-fé, é quando a gente está mentindo para a gente mesmo, e aí isso se torna uma má-fé, mas não é a má-fé que a gente conhece aí da pessoa agir com uma má índole, falta de integridade, né? Eu não sei se eu estou confundindo a má-fé daí do texto. Sim, é a autoenganação. O Ederson quer comentar? Nesse sentido também, né? Entendo que a má-fé é não assumir a responsabilidade das suas escolhas, né? Então, ao invés de assumir isso, vai colocando culpa em outros personagens, em outras pessoas, em vez de assumir a sua responsabilidade pelos seus atos, né? Acho que é isso. A pessoa não assume a responsabilidade sobre os atos, seja no sentido das escolhas que faz, né? No sentido, digamos, mais ativo de escolha, a pessoa não se coloca, se posiciona e não se responsabiliza, como também quando não se posiciona e diz que está tudo determinado, está tudo dentro de um fatalismo, é porque Deus quer. Existem fundos culturais que determinam a má-fé, né? E existem modelos culturais que determinam a má-fé, né? A gente é educado para a gente buscar uma vida autêntica, gente? Você acha que se a gente fosse educado por uma vida autêntica, por uma escolha engajada, como o Sartre fala, a gente teria tanto, o Sartre mexeria tanto com a gente, né? Como o Sartre nos desloca do nosso comodismo. Nosso comodismo existencial, né? Como a gente constantemente se situa em zonas de conforto, do ponto de vista do ser, né? E, de repente, a gente lê o Sartre e diz, a gente se reconhece pelo nosso projeto, ou pela nossa obra, né? Isso tanto do ponto de vista afetivo, como do ponto de vista do nosso engajamento social, né? E às vezes a gente se justifica as nossas paixões. A paixão tanto no sentido ativo como no sentido da omissão, né? Você é apaixonadamente inerte ou apaixonadamente impulsivo, né? E aí você se aliena das suas escolhas, né? Ou pela precipitação ou pelo recuo, né? A gente pode ser apaixonado pela inércia, né? No estado de inércia, né? A sua paixão extrovertida para fora, a gente pode ser apaixonado na introversão, né? Na indecisão, né? Tanto que ele fala que a própria indecisão, ela é uma escolha, né? Sim. Ela é uma escolha, é uma escolha. Sim. Eu ia falar que muitas vezes a gente até dá uma resposta automática, né? Uma resposta determinista, coloca a culpa, nem o professor falou, no destino, ou porque Deus quis assim, ou até mesmo inconsciente freudiano, foi por causa do inconsciente, sim. Palmas, Ederson, palmas. E quando o inconsciente vira um semideus, é complicado, né? Alguém ia comentar, Daniela? Eu me identifiquei bastante com a parte que ele fala, essa questão, né, de que não escolher também é uma escolha, né, óbvio, mas é uma parte que ele fala de que quando a gente, de que tudo é uma escolha, né, de que quando a gente vai, naquele caso do moço, por exemplo, né, de que ele fala, ele foi pedir a minha opinião, ele já imaginava o que eu responderia, ou pelo menos sabia qual é a minha posição frente à vida, né? E se fosse pedir um conselho para um padre, também sabe mais ou menos qual é a posição desse padre frente às situações. Então, tem uma escolha de qual resposta eu estou buscando. Eu me identifiquei bastante, eu costumo me implicar, né, nas coisas que eu leio e ver o que eu consigo trazer e aplicar para a minha própria vida. E aí eu
eu fiquei pensando que quantas vezes eu faço exatamente isso, né? Eu tenho um conflito interno que eu não sei como resolver, e aí eu vou em busca de alguém que, na verdade, diga o que eu quero, né? Assim, o que eu quero ouvir, não é nem o que a pessoa quer dizer, né? Porque, assim, eu já busco a pessoa que eu... No fim, eu já tenho um desejo, né? Já tenho uma ideia e busco a pessoa que responda aquilo que eu... semelhante ao que eu estou buscando. Então, Sim. quantas e quantas vezes a gente faz isso, né? E aí a gente, às vezes, até, entre aspas, responsabiliza, né? Ah, não, eu fiz tal coisa porque o professor Fernando me aconselhou. Mas eu fui buscar o professor porque eu já imaginava que ele me diria isso, que era exatamente o que eu queria que ele dissesse, né? Daniela, foi o livro do Sartre que você leu, por isso que você decidiu daquele jeito. Exatamente. Karen, essa parte desse livro que mais me marca, a Karen falou, digitou. A Cristina coloca, estamos sempre rodeados de pessoas, a Gabriela coloca, estamos sempre rodeados de pessoas que pensam igual a nós, é mais confortável. É um fato, né? É um fato recorrente, vamos colocar assim, né? Cristina Monteiro, o professor perguntou se tivemos uma educação existencialista humanista, e eu tenho certeza que tive, mas é tenso também. Muita responsabilidade nas escolhas também teve suas consequências. Fico tão feliz de encontrar alguém que tem pais que nortearam a pessoa no sentido mais de autorresponsabilidade, né, Cristina? Sinta-se privilegiada, eu fico feliz. Eu fico feliz pela, pela pela possibilidade de humanidade que a tua família te ofereceu, né? Não foi o meu caso. O momento confessional no nosso grupo. Muitas vezes sem nem imaginar, a Lisa coloca, muitas vezes sem nem imaginar que estamos fazendo isso. Não sei porque pensei no dilema das redes. Olha, Lisa, quando você coloca a palavra rede, em algum momento, quando a gente estudar o Foucault no começo do ano que vem, a gente vai ver a crítica de Foucault ao existencialismo, tá, gente? Mas entenda que todo esse processo de escolha centrado na subjetividade já foi é, desconstruído por outros autores, que também, por sua vez, não quer dizer que eles sejam donos da verdade, né? Mas só estou dizendo que existem críticas contundentes e contemporâneas ao humanismo do Sartre, né? A Cristina reforça que foi um privilégio. Fico muito feliz por existir essa possibilidade, tá, Cristina? Gente, eu posso dar um exemplo? Ah, não sei se eu dou um exemplo. Eu dou um exemplo que eu dou em sala de aula de humanismo. Eu vou dar um exemplo de má fé, vocês nunca mais vão esquecer. Vocês querem que eu dê um exemplo de má fé? Eu quero. Eu dou em sala de aula, eu nunca gravei isso. Eu já passei por 6 universidades, eu vou dar um exemplo em pessoal. Entendeu? Não estou citando universidade nenhuma, estou criando. Faz de conta que eu estou criando 2 personagens. Faz de conta que não. Tá? De alguma universidade que eu passei no mundo, tá? Eu passei por várias universidades. Várias não, algumas. 6 universidades no Brasil, fora do Brasil. Então ocorreu numa universidade, que obviamente eu não vou citar qual, já faz um bom tempo, isso eu posso dizer, muito tempo atrás. Aconteceu um caso quando eu estava frequentando certa universidade que era assim. Então, vocês nunca mais vão esquecer, Mafé. Então é o seguinte: o professor tinha uma certa afeição por uma aluna, né? E aí o professor convidou a aluna para estudar, fora do momento do momento curricular, assim, né? E sabe para onde ele convidou a aluna para estudar? Estudar no motel, certo? Entendeu? Vocês sabem, vocês devem saber, estou falando com ironia, tá? Porque a gente tem que registrar online, que o motel seria um lugar apropriado para estudar, para tomar o ponto, fazer um debate, etc. e tal, mas foi isso, no motel, né? Quero frisar, assim, sem qualquer sexismo, que não houve nenhuma forçação, não houve nenhuma coação, a aluna não foi dopada, a aluna era adulta, entendeu? Plena dos seus direitos de cidadã, não houve qualquer forma de coação,
E os dois foram para o motel. No motel, o referido professor não coagiu a aluna de forma alguma, entendeu? Não houve nenhuma pressão evidente, levando-se em conta que são dois adultos, tá? Tá? Não houve nenhuma coação, não estamos falando de nenhum mecanismo. Ela não foi hipnotizada, ela não houve coação por nota, não houve nenhuma força física. E sabe o que aconteceu no motel? Eles fizeram uma conjunção carnal. Não sei se vocês sabem do que isso se trata na região de vocês. Ora, pois, depois, depois a referida aluna recorreu ao conselho de campus do respectivo curso para reclamar que ela tinha que o professor tinha convidado para ir no motel e que houve uma conjunção carnal. Não sei se vocês sabem o que é conjunção carnal. Foi feita, obviamente, uma comissão dentro dos ditames da democracia, verificou-se que em nenhum momento houve a aluna foi tolhida no seu arbítrio, não houve nenhuma coação psicológica, o ato foi feito dentro do exercício livre da vontade dos sujeitos, né? E não houve nenhuma punição em relação ao professor, depois de todas as verificações por uma respectiva comissão. Nunca mais vocês vão esquecer o que é má fé. Certo? Entendeu? Quando alguém, moral da história, se alguém lhe convidar para estudar no motel, corre-se o risco de vocês não estudarem. Certo? É só isso. Tá bom, gente? Por favor, registrem isso. Né? Motel não é um lugar arquitetonicamente, pedagogicamente instituído para estudos. Tá? Tá certo? Vocês nunca mais vão esquecer o que é má fé? Combinado? Né? Quero frisar que em algum momento isso se baseia em fatos reais, que eu obviamente não citei nomes nem instituições, mas assim, tá? E quero frisar, gente, porque a gente sabe que existem situações de abuso. Foi feita uma comissão para averiguação e constatou-se que não houve nenhuma violência, que o ato foi feito dentro das trocas afetivas carinhosas e dentro dos limites humanamente possíveis de respeito, tá? Isso é um caso que a gente nunca vai esquecer, como a gente se auto-engana, né? Ou como diz Ana Carolina, a gente dá linha e depois abandona. Isso a gente faz na vida. Eles usaram camisinha durante os estudos, né? Esse é um tema que precisamos averiguar. Esse detalhamento, Paulo, precisamos averiguar, tá, gente? Mas, por favor, né, registrem, homens e mulheres, se alguém convidar você para ir no motel, não é um lugar academicamente propício, certo? Educação sexual, a Daniela está colocando se a educação sexual era o tema, mas mesmo que fosse, o motel ele não é historicamente, há milênios, ele não é constituído para um espaço acadêmico, tá bom? Fiquem atentos, tá? Fiquei até um pouco envergonhado, porque eu nunca falei isso online, tá, gente? Tá? Mas a gente já tem uma certo acolhimento, a gente já conhece a ética com a qual a gente trabalha, né, gente? Então, né? Mas a gente abre-se para um campo de contato e finge que não abre. Entendeu? Essa é a má fé. A gente abre para uma intersubjetividade. Quando a gente abre para um campo fenomenal, porque isso se chama campo fenomênico. Quando o Sartre fala de intersubjetividade, a gente pode também fazer uma correlação com a minha especialidade, que é o Merleau-Ponty, que existe um campo fenomenal, onde a intersubjetividade emerge, né, gente? A gente está aqui nesse espaço online extremamente respeitoso, com exemplos ilustrativos dentro, apresentados com toda a cautela. Agora, se você abre um espaço online, sei lá,
religioso, um espaço online pornográfico, um espaço online fascista, um espaço online de políticas democráticas, ou você abre um site de uma universidade, você está se abrindo para um campo fenomenal onde podem acontecer trilhões de coisas. Você nunca controla o campo fenomenal para o qual que você se abre. Agora, a má-fé, ela se correlaciona nesse movimento de que você não se conscientiza dessa abertura, e não se conscientiza desse fechamento, quando você se omite. Esse lugar no mundo, que também é um lugar social, né, gente? Né? A gente está aberto a campos. Entendeu? Se você fica, usando o exemplo da pandemia, se você fica isolado na sua casa, você paga um preço. Entendeu? Se você se expõe, às vezes você precisa sair para trabalho, mas às vezes você sai para uma relação, para um contexto social, sem cuidados, né? Se expondo a riscos, e vai dizer que se Deus quiser você não vai pegar o vírus, que você é filho ou filha de Deus, né, gente? Corre-se um sério risco, né? A gente viu, essa semana morreu um senador ou deputado, gente, que era negacionista, entendeu? Morreu de coronavírus, entendeu? Toda semana tem negacionista morrendo, entendeu? Não sei se o que eu estou falando tem sentido, gente. Queria saber de vocês. É engraçado ver essa coisa da má-fé sobre a forma com que a gente busca, né, se desresponsabilizar. Porque, por exemplo, eu li esse livro do Sartre, eu não lembro, era no ensino médio, eu não lembro se era com 15 a 17 anos, assim. E aí eu li esse livro. E essa parte que fala de que você vai perguntar para a pessoa que você já tem uma noção do que ela vai dizer, fez muito sentido para mim, porque eu sou muito indecisa. Então, eu tenho muita dificuldade em fazer escolhas. Se eu tiver realmente indecisa sobre a coisa, eu vou ficar lá 1 hora sem saber o que fazer, porque eu sou muito ruim de fazer escolha mesmo. Quando eu não tenho certeza da minha decisão. E aí eu, fazia muito isso, né? E perguntar para as pessoas. Eu já tinha uma noção do que elas iam falar para reforçar a minha escolha, né? E aí, quando eu li esse livro, e isso fez muito sentido para mim, eu ia fazer isso e eu falava, mano, eu já sei por que eu tô indo perguntar para essa pessoa. E é por isso que eu falei que é a parte do livro que mais me marca, porque eu continuo fazendo isso, de procurar alguém para perguntar, mas é pior ainda, porque eu já sei por que eu tô indo procurar uma pessoa, é muito engraçado. Então, esse aqui é o ponto, né, gente? Pega o retrospecto da vida de todos vocês, as várias fases da vida, né? E vê a cada momento crítico decisório que tipo de pessoa você foi perguntar em cada momento crítico decisório, né? É sempre alguém que de alguma forma vai ressoar a decisão que está aflorando em você, né, Karen? Né? Todos aqui, né? Todos que estão ouvindo, né, gente? E a gente acha que... E tem um aspecto da má-fé, o Sartre não fala, é um certo intuicionismo, né? De que a gente está seguindo o tal do... Ele fala assim, de uma certa maneira, não com essa palavra, mas o tal dos sinais, né, gente? Né? Então tem gente que até aposta a própria vida, né? Se chover eu vou fazer uma coisa, se abrir sol eu vou fazer outra, né? Então é como a vida vira um cassino, né? Esse tal dos sinais é muito complicado, porque você inventa os sinais. Você inventa os sinais, sabe? Ou então você entra numa crise de onipotência de achar que Deus está o tempo inteiro te mandando sinais. Eu vou ser muito sincero, assim, a questão não é nem se Deus existe ou se não existe, mas toda pessoa que fala o tempo inteiro se Deus quiser, é uma pessoa que você não pode confiar, né? Toda pessoa que a cada 15 minutos fala 3, 4 vezes se Deus quiser, é uma pessoa completamente fora de si, né? Fora de si.
Eu não nego, tá? Sendo muito sincero, eu não nego que pode existir 1% de mistério no mundo, tá, gente? Mas eu tive um aluno que hoje está fazendo doutorado na USP, fez até mestrado comigo, fez o TCC até o fim do mestrado, só não continuou o doutorado porque a bolsa demorou para sair, ele foi para a USP, Gabriel. Mas ele fez uma pesquisa que os físicos dizem que existem 11 dimensões e que a partir da sexta, acho que da sexta, eles conseguem explicar mais ou menos até a sexta. As outras são só abstrações, eles não conseguem nem pensar. Eles conseguem só supor que existem 11 dimensões. Tem umas que eles não conseguem nem dizer do que se trata, né? Então, não é questão de se Deus existe, se não existe, se é uma energia, se é uma força cósmica, se é um cara barbudo. A questão é como a gente se aliena de si próprio na questão de se Deus quiser, né, gente? Entendeu? Eu não nego mistérios, né? Eu não nego mistérios. Eu, pessoalmente, é uma coisa minha, tá? Né? Mas eu acho que se não fosse essa mobilização humanista, né, com certeza, acho que cada um de nós está aqui seria muito mais alienado, né? A questão do se Deus quiser cria um estado de passividade, né, de quietismo, como é colocado, né? De inanição, né? Inanição. O indivíduo fica inerte à espera dos sinais de Deus. Tem famílias que são estruturadas nesse tipo de mistificação, né? E o Deus, na verdade, todo mundo sabe, muita galera que é psicólogo sabe que ao redor de Deus a projeção de um pai absoluto provedor, né, que vai lhe ofertar tudo. Você fica vendo sinais de Deus em tudo, né? Isso é delírio, né? Eu acho que, por isso que eu digo por isso que eu concordo com o Sartre quando ele coloca que o existencialismo é um otimismo, né? Que otimiza a existência, né? Instrumentaliza a existência, né? Fez lembrar aquela música do Ney Matogrosso. Posso lembrar que Deus sou eu, né? Sabe aquela dizem que sou louco, né? A Daniela colocou. A Cristina colocou, ouvimos o que queremos ouvir. A Daniela colocou, eu gosto quando Sartre fala nesse texto que a questão não é se Deus existe ou não, que é independentemente disso, não é questão de fé, é questão da tua má fé. Essa que é a questão. É a tua má fé que está impregnada, que está assim irradiada no mundo, né? E você se auto-enganando às vezes a vida inteira, né? Reproduzindo modelos às vezes, de gerações de família, da família, né? Ou de um contexto cultural. A Karen coloca, não são as coisas em si, mas o que a gente faz com ela. Essa instrumentalidade, essa abertura da vida, gente. E perceba como isso que o Sartre fala, em certo nível, mesmo que às vezes em um platô diferente, se corresponde a algo que a gente já viu no Heidegger, a algo que reverbera de uma maneira completamente indireta, mas verificável no Rogers, né? Tem sempre essa questão da abertura do ser no mundo, dessa presença, da gente se apropriando dela, né? Como é que é? Daniela colocou, se quiser, na questão das 11 dimensões, procure pela teoria das cordas, né? É bem bacana. Eu já ouvi falar na teoria das cordas, né? O Ederson coloca, tem um exemplo do governo que diz que estão torcendo contra ele, porque por isso que as coisas não dão certo, ou então que estão torcendo pelo vírus. Gente, tem certos países, parece que lá no Oriente, lá numa ilha da Indonésia, tem um presidente absolutista e ignorante, sabe? Eu ouvi falar que tem numa ilha da Indonésia, tem um presidente que dá tiro no pé e faz disso ideologia. É um presidente genocida, sabe? Numa ilha da Indonésia, escutei falar. Tem muita piedade daquela população. A Lisa fala, lembrei dos níveis da realidade que aprendi com a professora de transdisciplinaridade, para Maria Filho Melo. Se você quiser comentar, Lisa, fica à vontade, tá? Entendeu? Entende, gente? Mas eu acho que assim, nosso grupo, quando a gente reforça esse tipo de abordagem humanista, a gente se apropria, né, da gente mesmo, né, enquanto intersubjetividade também, né, porque esse espaço fica sendo um espaço que toda semana a gente lembra que a gente é responsável pela nossa liberdade, né? Isso é muito bom, né?
A Paula coloca, tenho concordado com Marx sobre a função da religião na vida do homem. A religião é o ópio do povo. Isso no sentido geral. Agora imagina quando esse ópio é consumido inadvertidamente, individualmente. Né? Uma coisa é a pessoa que dizer assim, eu vou usar um ópio. Outra coisa, esse ópio já está atravessando milênios e a pessoa não tem consciência de que está drogada. Né? Doutrina é droga, né, gente? Doutrina é droga. Né? Por isso as questões delirantes. Né? Tem gente que não se apropria, não entende que palavra é droga. E quando vem um pensamento pé no chão e otimizador da vida como o Sartre, a pessoa entra no desespero e vai demonizar esse tipo de pensamento. A Lisa disse que o tema da transdisciplinaridade é muito complexo. Tá ok, Lisa, um dia a gente abre um espaço, tá? Um dia quando você quiser compartilhar, preparar algum conteúdo, seja bem-vinda, tá? Bom, gente, então mais alguma partilha? Tá vendo? Gente, o Sartre ele é muito inspirador, né, gente? Mais alguém quer comentar, gente? Esse é o espaço das trocas, tá, gente? Não, acho que o Sartre ele faz a vida desabrochar. Não é uma leitura essa leitura é mais assim, mais simples de se ler. Tem livros deles que são mais complexos, mas quem quiser assim continuar sugerindo para que no nosso grupo, o Sartre, a gente vai fazer a peça de teatro, lembrando, reforçando, tá, gente, também offline, para a gente ser pontual, que nós vamos começar às 18. Bom, a gente já tem a cultura de começar às 18h05, tá, gente? Mas até é incrível, que 18h05 no bom sentido, ainda bem, transborda as entradas do pessoal na sala, né? Isso é ótimo, né? Mas vamos nos preparar para ter 1h40 de 18, já delirei, 17h05, perdão, falei 18, 17h05. 17h05. Vamos nos preparar para que a peça vai até em torno de 18h40, 18h45, tá bom, gente? Tá? Momento muito especial do grupo. Eu vou até informar que tem o site da Unifesp, os Unifespianos, vou fazer uma divulgação, tá? Quem sabe venha um pessoal bacana. Também reforço a informação do começo, que já foi aprovada na Câmara de Extensão de Santos o projeto de extensão, para a gente ler a Heidegger e Foucault. Agora foi para São Paulo, as correções já foram aprovadas, agora eu acho que tem um aval final lá em São Paulo, eles vão mandar o e-mail de São Paulo. Então nós vamos, semana que vem, ter essa aguardada, ansiada, no bom sentido, da peça Entre Quatro Paredes. Né? Relembre, por gentileza, passem o link ou o PDF para o grupo, tá, gente? Se alguém puder passar, agradeço, que fica registrado. Daqui a 2 semanas, dentro dessa nossa criação coletiva, a gente vai ter o 7º selo no dia 5 de novembro e dia 12 de novembro, Segredo dos Seus Olhos, 7º selo facilitado pelo Ederson e dia 12 de novembro facilitado pela dupla Gabriela e Henrique. Aliás, Gabriela e Henrique, só dou uma dica. Se vocês quiserem trocar e-mail, se organizarem um roteiro entre vocês, vai ser bem legal, tá? Uma dica. Professor, tem outras indicações de obras de Sartre paralelos? Gente, tem sim, mas assim, seria bom que alguém quer fazer uma pesquisa bibliográfica das obras, que o Sartre ele é multifacetado, ele tem livros de filosofia, ele tem peças de teatro, entendeu? Ele tem livros de ficção, entendeu? A gente pode desde encenar a Prostituta Respeitosa, como já teve no meu módulo, como a gente pode fazer a leitura no livro clássico dele, que é A Náusea. O Ser e o Nada seria um grande desafio, acho meio difícil. Eu tenho um pouco de cuidado. O Ser e o Nada acho que demanda uma sese muito individual, é muito complexo para ler, para a gente trabalhar em grupo, mas de repente se o coletivo tiver muito afinado, a gente pode ler. Alguém gostaria de fazer a pesquisa da obra do Sartre, só para apresentar a produção bibliográfica dele? Alguém quer fazer para a semana que vem, para algum momento? A própria Gabriela, que se
demonstrou interesse, gostaria de fazer uma sucinta pesquisa bibliográfica, assim, para trazer para o grupo? Você topa, Gabriela? Oba, Gabriela, que bom. Estou contente com o teu entusiasmo. Então é isso, gente. Acho que já são 18h26. Se ninguém quiser mais comentar, eu vou encerrar a nossa gravação, desejando a todos uma ótima semana. E semana que vem temos um momento que tenho certeza que será memorável, da leitura dramática do Entre Quatro Paredes. 4 pessoas se encontrando no inferno. Leiam o roteiro antes, tá, gente? É lindo, é lindo. Eu não vou dar vontade de dar spoilers, porque é fantástico, fantástico. Como ele escreve bem. Que peça maravilhosa. Pesquisem no YouTube, façam suas leituras, que é maravilhosa, tá, gente? Grande abraço, boa semana, até mais, valeu. Tchau, tchau.